A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. Eu sou Isabelle Moreira e estamos começando mais uma temporada do podcast A Voz da Poesia. Por aqui, vamos poetizar e prosear à vontade. Falaremos de arte, literatura e muito mais. Vem comigo e vamos espalhar poesia. Olá, minha gente! Neste episódio de hoje vamos conversar com Braulio Tavares, que é poeta, escritor, roteirista, ativista, enfim, um estudioso da cultura popular. Braulio, seja bem-vindo ao nosso podcast e obrigada por falar também a nossa voz, a voz da poesia. Olá, Belinha. Olá, poeta. Olá, poetas, né? Que eu sei que tem muito poeta escutando a gente aqui e eu já fico meio nervoso porque sei que a plateia é exigente. Mas eu me sinto sempre à vontade. Falar da voz da poesia, falar dessa coisa que é tão importante para a gente, uma história que está na humanidade há tantos mil anos e que é sempre nova para todos nós, né? Uma coisa que nunca para de nos dar orgulho, alegria e de ajudar na comunicação entre os seres humanos, que no mundo de hoje está tão difícil. Poeta, a literatura lhe ronda, lhe sonda, lhe habita de várias maneiras, mas que tudo vira literatura no final. Na poesia, na crônica, no conto, na organização de antologias, na tradução também, que a gente conversa disso mais para frente, mas de que forma e quando foi que essa voz da poesia ou essa voz da literatura conversou com você? É a pergunta. Eu já faço um acréscimo que eu achei maravilhoso. Uma vez eu vi uma entrevista sua que eu dei muita risada, porque a pergunta basicamente falava sobre como você conseguia administrar tudo isso, assim, de contista, de romancista, de poeta, como se fossem coisas diferentes. E você respondeu a mesma coisa, é a literatura, mas coisas diferentes era se eu fosse garçom, jogador de futebol. Essa é a resposta muito bem-humorada e fiquei usando isso para a minha vida. Tomei a sua resposta como um jargão, assim, de que no final se faz a literatura. Então, como foi que essa voz da poesia e da literatura conversou com você? É muito uma coisa de casa, Belinha, porque, veja bem, eu sou um homem afortunado, eu sou de uma família modesta, mas uma família onde eu fui criado numa casa onde tinha sempre um quarto cheio de livros e um terraço cheio de gente cantando e tocando violão. Então, isso, de certa forma, definiu a minha vida futura, porque eu acabei me dedicando muito à poesia, à música popular, né? Eu sou compositor, tenho muitas músicas gravadas, sou cantor, já fui cantor, porque tem muitos anos que eu não subo num palco, mas já ganhei muito dinheiro e já viajei muito pelo Brasil com meu violão, cantando meus versos, cantando minhas composições, e tudo isso é fruto de casa. Meu pai, Nilo Tavares, é um jornalista e funcionário público, nascido no Recife, depois mudou-se para Campina Grande, quando casou com minha mãe. Minha mãe é da região de São João do Cariri, na Paraíba, na região de Cochichola, que é uma região onde não tem muitos poetas, né? O Cariri paraibano é uma fonte de poesia. E, de certa forma, eu herdei deles esse amor pelo verso. Lá em casa era uma coisa muito comum, durante o almoço, o jantar, alguém recitar um verso, recitar um soneto. Meu pai ensinou muito cedo para mim e para minha irmã Clotilde, que é escritora também, mora em Natal, Clotilde Tavares, muito conhecida, dramaturga, cronista, jornalista, romancista e tudo mais. Ele ensinou para a gente muito cedo essa coisa de o que é rima, o que é métrica. Então, eu com 9, 10 anos de idade, como qualquer garoto daí de São José do Egito, qualquer garoto daí do Pajeú, 9, 10 anos de idade, eu sabia fazer uma quadra, eu sabia fazer uma cestilha, eu rimava certo, porque não é tão difícil assim, afinal de contas. Né? A rima é uma coisa relativamente fácil, a métrica é uma coisa relativamente fácil, desde que você se dedique àquilo. É como jogar futebol, jogar sinuca, tantas outras coisas. Se você passa o dia tentando fazer aquilo, mesmo que você não seja o melhor daquilo, mas você aprende a fazer alguma coisa que lhe dê satisfação às outras pessoas. Então, poesia para mim é a cara da minha casa, é a cara da minha infância, a cara dos meus pais, dos meus irmãos, do corredor lá de casa com aquela estante de porta de vidro, cheia de livro dentro. Só tinha coisa boa. Então, poesia me dá esse conforto, esse aconchego. Hoje em dia criaram uma expressão até pejorativa, zona de conforto, né? Que é aquele lugar que o cara não quer sair nunca, o cara não quer problema. A poesia, no bom sentido, é a minha zona de conforto. Quando eu estou dentro dela, eu sei que eu estou em casa.
Sim, sim. Acaba sendo a minha também, eu acho tão bom. Até hoje, a melhor coisa do mundo que eu acho é essa coisa da poesia. Até a música na minha vida entrou como uma desculpa poética, porque eu entendo que eu vou subir no palco para fazer poesia. Se eu botar na cabeça que eu vou cantar e fazer música, eu não subo, não. Eu Eu também. fico logo embaixo. É tanto que eu chego num evento, é a melhor coisa que eu acho, se for me chamar, porque primeiro você sentar programado para aquilo já não é tão bom, mas se for me chamar, eu prefiro que diga, venha dizer um verso. Agora, quando diz, venha cantar uma música, minha vontade é de ficar pregada na cadeira e nem me levantar. Assim. Isso dá, porque a gente sabe que a música é uma outra arte, né? A poesia é uma arte, tem suas regras, suas coisas, seus parâmetros, e a música é outra. Quando você junta as duas, é essa coisa da música popular, de um modo geral. A música erudita também, sei lá, a ópera também, né? Tem música, tem poesia, tá? Tudo mais. Então, quando você junta as duas coisas, aí você fica sentindo duas responsabilidades, né? Não? Você sente a responsabilidade do verso, pela qual você se encarrega, ali você está tranquila, porque você sabe que você domina, mas você sabe que está com o pé no outro lugar. Aí é aquela coisa, alguém me avisou para eu pisar nesse chão devagarinho, porque você está pisando em terra alheia. Certa estava Ivone Lara aconselhando dessa maneira. Exatamente. Pegando uma deixa de uma coisa que você falou, quando você diz, a poesia não é tão difícil assim, a rima não é difícil. Eu gosto dessa sua fala, Braulio, porque desmistifica um bocado de coisa e também iguala para todo mundo, né? O Pagel, de fato, tem esse cenário muito fértil, poético, né, histórico, justificável, questões antropológicas, sociológicas, enfim, todo um contexto que justifica. Mas muitas vezes, quando se justifica a poética unicamente pelo dom, pelo divino, pela inspiração, eu acho muito ruim, porque sou meio prepotente. Eu já ouvi muito isso e rebato em entrevistas que eu já participei, porque parece que a gente foi escolhido do mundo todinho, do universo todinho, os premiados por alguma áurea positiva, alguma luz, e o Pajeú vira o lugar, né? E não é isso, na verdade. Eu tenho muitos amigos e amigas, poetas, artistas, que também desconstroem essa história, essa mítica, porque tem um quê da gente não ter a explicação da coisa, às vezes é a rapidez, a inteligência, o traquejo, é a surpresa, né? O elemento surpresa aproxima muito do divino, que é quando a gente não espera o que a outra pessoa vai dizer. Então, este elemento surpresa aproxima. Mas a técnica é muito disso. Você, inclusive, nesse gancho, é autor de um livro, né? Que o título remete muito a essa coisa, que é a arte e ciência da cantoria de viola, que fala das regras dos estilos. Né? Eu estou com o volume 1 dele, assim, é o que eu tenho, eu lembro desse lançamento, e é um conteúdo maravilhoso, que inclusive didático e pedagógico. Como é que essa sua coisa, dessa sua construção, da técnica mesmo, inclusive, não sei se uma preocupação de repasse, mas essa transparência na explicação eu acho maravilhosa, maravilhoso você ter colocado isso. Eu sempre procuro dizer da maneira mais simples possível, porque às vezes as pessoas complicam muito. Você precisa fazer endecassílabos, aí as pessoas já se assustam com o nome de endecassílabos. Na verdade, essa coisa de contagem de sílabas e tudo mais corresponde a ritmos, melodias que estão na cabeça da gente. Certo? Então, por exemplo, o endecassílabo, que eu dei o exemplo agora, você não precisa dizer que o cara vai fazer um endecassílabo, você dizer assim, vamos acompanhar essa cadência aqui. Tari, tadata, tatatim, tatatã, tutim, dadadá, taradi, tadatã, tatatim, tatatim, dadatã, tatatim, tatatã, datatã, tatatim, tatatã. Qualquer criança acompanha isso. Depois de 10 minutos, todas as crianças da sala estão fazendo alguma coisa parecida, e é isso mesmo, porque também ninguém começa fazendo certo, não. Tem alguns meses, alguns anos de prática para você dominar. Quando a pessoa diz, não estou sabendo direito, você acabou de pegar numa coisa chamada bola de futebol. Você não vai fazer gol de bicicleta agora, nem você vai ser Pelé, nem Maradona, não. Calma, se acostume com a bola. Durma com a bola. Abraçado com a bola, como Pelé dormia quando era garoto. Então eu digo, durma abraçado com a poesia, bota a poesia na sua vida, a cadência. Então você gosta cantando galope na beira do mar. Daqui a pouco você está fazendo um galope beira-mar, que é um dos gêneros mais difíceis, porque você já assimilou aquela melodia. Aí, quando você é músico, você bota uma melodia em cima disso. Começa a solfejar assim, uma coisa desafinada, mas aí aos poucos você vai afinando, aí tira no violão, depois que tira as notas no violão, vai decorando, e a coisa vai ganhando forma. Poesia não nasce pronta. O que nasce pronto é um repente, é uma frase, uma coisa assim. Mas o domínio da técnica
é uma coisa gradual, como em tudo na vida. Aprender a dirigir, aprender a cozinhar. Você cozinha, você bota uma panela assim, quem é a pessoa que vai fazer uma feijoada pela primeira vez na vida e faz a melhor feijoada do mundo? Ninguém. A pessoa queima muito feijão, então ele dá muita dor de barriga na família até saber cozinhar. É muito pito de panela subindo, viu? Poesia é a mesma coisa. Cozinhar é difícil? Não, é relativamente fácil. Poesia é difícil? Não, é relativamente fácil, desde que você tenha amor por aquilo e se dedique para aquilo. É muito bom. A arte da palavra, ela sempre ficou passeando nos seus caminhos literários. Pode vir na forma do livro, né? A literatura em si, ela não é o livro, por exemplo. Eu falei desse seu outro livro, mas a literatura em si, ela não é o livro. O livro vira um dos resultados da literatura e um resultado objeto. E nós conversamos até algumas vezes sobre isso. Em Serra Talhada, eu acho que uma das últimas vezes que eu lhe encontrei, encontro presencial de literatura, a gente arejou assim, um papo sobre isso após as apresentações e conversamos um pouco. E você é um escritor que tem romances e tem outros gêneros publicados, e gêneros, inclusive, que são tidos como o que a gente chama de literatura clássica, ou essa literatura que já está instaurada como literatura no Brasil, no mundo, que é reconhecida como literatura, e a poesia acaba ficando, em alguns momentos, de certo modo, à tangência dessas outras literaturas tidas como clássicas. E como eu já atestei, inclusive pessoalmente, na sua fala, em palestras, em entrevistas suas que eu vi, e lugares afins, elegantemente, como sempre, e inteligentemente, você atribui os mesmos valores a essas suas obras, que são tidas como essas clássicas de outros livros, e aos seus textos também, que são de poesias, e precisamente a uma ramificação poética que é a literatura de cordel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Braulio, da importância de ter essas literaturas como literatura e ponto, porque você sempre falou de uma maneira muito respeitosa, e por ser um autor, um escritor que passeia muito tranquilamente, com muita competência por todas essas literaturas, e você sempre faz questão de colocar a poesia no lugar que ela deveria estar ou deve estar em todo momento. Me fale um pouquinho, por favor, sobre isso. Eu acho a poesia uma forma muito espontânea de expressão. E quando a gente diz poesia, isso é engraçado, porque, veja só, aqui no Brasil, quando a gente diz poesia, é a poesia lírica, é a poesia individual, dos sentimentos pessoais da pessoa que está escrevendo. A gente não lida mais hoje aqui no Brasil, por exemplo, com a poesia épica, aqueles grandes livros de 10 mil versos, Sim. Os Lusíadas, a Ilíada, a Odisseia. Ninguém faz mais poema épico aqui. Aliás, até faz, porque, por exemplo, o nosso grande Marcos Acioli, o grande pernambucano, que fez parte do movimento armorial com Ariano Suassuna, ele tem um livro chamado Sísifo, que deve ter uns 6 ou 7 mil versos. É uma obra em vários cantos, como os Lusíadas. Sísifo, de Marcos Acioli. E ele tem outro que é chamado Latinoamérica, que é uma espécie de um Homero da América Latina, e ali ele usa martelo agalopado, cestilha, soneto, ele mistura rock, ele mistura poesia erudita, essas coisas todas. Eu acredito na equivalência de todas as formas, de todas as fórmulas de arte. Então, por exemplo, se a pessoa diz o soneto é superior ao martelo agalopado, eu digo nem superior nem inferior. São duas formas de fazer poesia. A poesia dos cantadores é superior ou inferior à poesia modernista, a poesia que não tem rima, a poesia que não tem métrica, que o verso pode ser de qualquer tamanho. Eu digo, nem superior nem inferior. Ambas requerem talento, ambas requerem conhecimento, ambas requerem sensibilidade e ambas requerem que a pessoa tenha alguma coisa para dizer. Poesia tem muito isso. Não é só ser bonitinho, não. É estar dizendo alguma coisa. Uma das expressões mais bonitas que eu conheço no âmbito da cantoria de viola, é quando um poeta está lá no pé de parede, fazendo versos maravilhosos, e tem alguém na plateia que diz, ô bicho dizedor. Dizedor, ele diz, ele está dizendo. Ele não está só jogando palavra para fora, ele está dizendo alguma coisa. A poesia tem que dizer alguma coisa. Então, para mim, tanto faz se é a poesia de Castro Alves, a de Carlos Drummond de Andrade, a de Cecília Meirelles, a de Paulo Leminski, a de Olavo Bilac, a de Cancão, a de Ivanildo Villanova, todos estão dizendo alguma coisa, são grandes poetas. Então não importa o veículo, a poesia é como se fosse uma água que você pode botar num copo, numa garrafa, num frasco, numa jarra, num litro,
em qualquer coisa. Entrou, ganha o formato daquele recipiente. É o formato soneto, o formato cordel, o formato rock and roll, porque o rock norte-americano, o rock brasileiro, tem grandes poetas também. Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pelas letras de música dele. Aí foram questionar isso, né, se ele considerava as letras dele literatura. Aí ele disse: minhas letras não são feitas para sair em livro, são feitas para serem cantadas no palco. Será que o que aparece num palco é literatura? Eu acho que sim, porque uma unanimidade aqui na nossa cultura de língua inglesa é que o maior poeta da língua inglesa é Shakespeare. E Shakespeare não escrevia livros. Ele escrevia histórias e versos para serem ditos em cima de um palco. Aí ele disse: então eu estou indo um pouco na linha de Shakespeare. É a poesia oral, o teatro é um pouco isso, é a literatura oral, literatura para ser dita, da boca para fora. O lugar de peça de teatro não é no livro. Então, nós crescemos essa cultura de uma maneira tão grande que hoje a gente tem, inclusive, poesia que só funciona no livro, poesia que só funciona recitada, poesia que só funciona em grupo, poesia que só funciona... Porque são 7 bilhões de pessoas no planeta. Nós temos 5 mil anos de literatura. Então, é natural que as pessoas se afeiçoem a um tipo de poesia e não a outro. Agora, para mim, que eu vejo de dentro todas as possibilidades, eu queria ser capaz de escrever um poema épico do tamanho da Ilíada, da Odisseia, mas sou preguiçoso, então eu fico fazendo minhas cestidazinhas, boto no Facebook, boto nas redes sociais, de vez em quando escrevo um folheto de cordel, agora sempre com maior respeito. Não existe forma inferior. Existem grandes poetas que tentam escrever de forma inferior porque tem preconceito com aquela forma. Então, muitas vezes, o poeta erudito vai fazer um folheto de cordel e diz: eu estou fazendo um folheto para gente ignorante, então vou falar como gente ignorante. Está errado. Ele tem que falar como ele tem que usar a voz dele, seja num folheto de cordel, numa peça de teatro, num livro de ouro que vai para a vitrine da livraria. Ele tem que ser ele em tudo que ele escreve, em todas as formas. E eu procuro ser ele. Se eu estou fazendo uma cestilha, eu quero fazer a melhor cestilha possível. Um soneto. Um poema modernista, um poema satírico, um poema de esculhambação, o melhor poema de esculhambação possível naquele momento que eu estou escrevendo. Eu sempre procuro dar o melhor de mim. Isso, quando você fala, é bem real mesmo. Em alguns cordéis, eu já fui questionada para fazer uma coisa meio patativa, assim, de buscar uma linguagem que fosse muito do coloquial, né? Em vez de falar mulher. E eu disse: gente, mas esse cordel não é para isso aqui. Esse personagem aqui, ele tem um começo, um meio, enfim. Essa história ela já é montada para ser assim, não que eu vá ter uma língua rígida, restrita aqui. Mas também não precisa virar uma caricatura de um modelo que se exija padrão, do modelo que seja uma linguagem do Nordeste, e que a gente more nessas perspectivas de cordel, né? Inclusive, não só na poesia, enquanto você falava, eu pensava aqui, que a gente foi tendo uma redução no próprio folheto, né, Braulio? Antes a gente tinha um folheto com estrofes não estrofes longas, mas uma quantidade de estrofes bem maior do que a gente vê hoje. Eu já peguei folheto de cordel com 16, 14 estrofes, assim, rapidinho. Você vira a página, vem na hora não ter que contar com a capa para poder dar as folhas. Antigamente, o menor folheto de cordel era 8 páginas, né? Hoje em dia, o que tem de folheto de 4 aí não está no gibi. Mas é legal também, veja bem, isso é É o passeio. É uma exigência, às vezes, do mercado, às vezes do momento, às vezes o cara quer ter um fato importante hoje à noite, o cara quer botar folheto na rua amanhã de tarde. Então ele faz um folheto de 4 páginas, não precisa ser a maior coisa. Se for um folheto bem escrito, que tem um comentário bonito, um comentário bacana sobre esse fato que acabou de acontecer, eu acho legal. É aquela coisa do poeta repórter, né? O Jornal do Sertão, é a resposta imediata, é o repente do cordel. É engraçado isso, porque na cantoria de viola, o repente é o verso feito na hora, você tem segundos para fazer aquele verso, né? Alguém dá um mote lá, bota um mote na bandeja, você tem minutos para pensar um pouco naquele mote, preparar umas coisas na cabeça, começar a cantar e na hora que está cantando, seja o que Deus quiser, porque muitas vezes o cara muda de ideia já com o verso pela metade, mas tem segundos ou minutos. Agora, o cordelista, às vezes, tem algumas horas para produzir, de repente, assim, um folheto sobre, sei lá, decisão da Copa do Mundo, ou acontece um fato espantoso, e ele tem
pouquíssimo tempo. Então, isso eu acho legal, porque o cordel também é uma forma de manter a poesia viva, circulando, e eu gosto desses cordelistas, que toda semana estão fazendo um folhetinho novo, uma coisa pequena, uma coisa simples. Num dia é um folheto engraçado, no outro dia é um folheto triste, é um folheto de romance, é um folheto de piada, é a discussão do bêbado com o cachaceiro, não sei, mas sempre tem uma coisa nova surgindo, uma coisa aparecendo, mantendo a poesia viva, e por essa mesma proliferação de coisas, é para dizer assim, olha, a gente não está aqui para criar a obra-prima da literatura brasileira, não. Porque se for isso, o cara fica 18 anos para fazer um folheto de 16 páginas, né? Porque ele vai querer burilar cada verso, fazer o verso melhor do mundo, não sei o que lá. Não, ele tem que ir fazendo no ritmo da criação normal. Eu gosto de escrever muito e publicar muito. Vai fazer muita porcaria, vai fazer muita coisa boba. Claro, isso é normal. Mas de vez em quando vai fazer uma coisa boa. E é para essa chance de vez em quando fazer uma coisa boa que a gente dedica a vida a isso. Ainda semana passada eu escutei uma coisa que eu acho meio absurda, porque não sei se é a minha bolha também, que eu me coloco, mas de que a poesia vende pouco, né? Enquanto produto, enquanto esse resultado, de que o povo não lê poesia. Eu não sei se é porque o povo que eu conheço lê poesia e também escreve poesia, mas você acha que o povo lê poesia, Braulio? Continua lendo, poesia, né? Sim, faz parte das coisas. O que acontece é o seguinte, a predominância da prosa no nosso mercado editorial, e não estou dizendo só o nosso, não, é no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, prosa vende muito mais do que poesia. Se você for ler os livros os livros que mais vendem, que mais são reeditados, são histórias em prosa e não volumes de poesia. Por quê? Porque bate numa outra coisa que é muito importante para a gente também, que é a arte de contar histórias. A gente faz a poesia lírica falando dos nossos sentimentos. Hoje estou contemplando o crepúsculo e pensando na velhice. Isso é a poesia lírica, né? São os sentimentos internos que a gente tem, nossas alegrias, nossos amores, nossas desilusões, nossas preocupações com o mundo, com o país e tudo mais. Isso é a poesia lírica. Então, o cordel ganha muito porque o cordel virou uma forma de contar histórias em versos. Eu tenho um livro, inclusive, com esse título, né? Contando Histórias em Verso, que aí junta as duas coisas, a arte do verso e a arte de contar histórias. Nesse caso, você teria o quê? Podemos chamar isso uma poesia épica, porque conta histórias, podemos chamar, talvez, às vezes, uma espécie de poesia dramática, porque o poeta dá voz a diferentes personagens, e aí eu acho importante também, o poeta não está se falando só em nome dele, ele está falando em nome de muita gente. Porque se eu for fazer uma história assim que se passa numa feira, Braulio, tenho que falar em nome da feirante, da velhinha que está vendendo pote de barro. Eu tenho que falar em nome do garoto que está acompanhando a mãe e dizendo, mãe, estou cansado, bora para casa. E a mãe dizendo, peraí, tem que comprar as coisas. Eu tenho que falar em nome daquele feirante idoso que está chegando dizendo, Virgem Maria, como a feira está fraca hoje. Eu tenho que falar em nome do mendigo que está pedindo. Então, isso se torna uma poesia dramática. Eu posso fazer um cordel assim, que vira quase uma peça de teatro. Então, nesse sentido, eu tenho a obrigação de dizer assim, peraí, quem está dizendo isso não é Braulio, o intelectual, o poeta aqui, não. Quem está dizendo isso é aquele cara, é um marchante de carne, é um cara que está carregando uma peça de carne enorme nas costas, um peso danado, e eu tenho que falar em nome desse cara. Porque a poesia tem muito isso também. Nós falamos em nome daqueles que não falam. Tem um mote de cantoria que eu acho muito bonito. Cante, poeta, o que eu sinto, porém não canto. Acho bonito isso. Nós falamos em nome de outros. Então, às vezes, acho legal também. Eu já escrevi versos assim, meio, não propriamente de poesia matuta, mas uma coisa parecida. E a pessoa diz assim, mas você fala assim? Eu digo, não, mas quem está dizendo isso não sou eu, é meu personagem. Eu estou falando com a voz do meu personagem. Estou imaginando que sou um matuto e estou falando com a voz do matuto. Se amanhã eu quiser fazer um poema dizendo que eu sou um roqueiro punk de São Paulo, eu vou usar a gíria dos meus amigos que eu tenho, que são roqueiros punk lá de São Paulo. Eu presto atenção no jeito deles falarem, eu fico com o ouvido aqui. Você vê, Gessie Quirino é um cara que faz isso, né? Gessie não faz... Ele faz poesia matuta quando ele está falando em nome dos matutos, mas ele faz poesia em nome dos caras da cidade também, de homem, de mulher, de velho, de menino. A poesia de Gessie Quirino, que é admirável, é uma poesia dramática, acima de tudo, porque ele encarna muitos personagens. Isso é uma coisa boa também. Agora, o grande lance do romance
É que o romance, você conta uma história através de 500 páginas, 600 páginas, e o leitor moderno, o leitor do século XX, o leitor do século XXI, gosta disso. Eu converso com muita gente que diz assim, a coisa que eu mais gosto na vida é pegar um romance assim, de 700 páginas e ficar lendo, e quando eu vi que só falta 20 ou 30 para terminar, eu já estou chorando de saudade de estar saindo daquele livro e ter que pegar outro, porque eu queria que aquilo durasse a vida toda. Eu acho lindo isso, isso é uma coisa muito bonita para a literatura. Você ser capaz de escrever um livro desse tamanho, um livro de 1000 páginas. Eu tenho romances aqui em casa com 1000 páginas, romance de terror, romance policial, romance histórico, romance de ficção científica. E eu digo, cara, o cara dedicou anos da vida dele a criar essa história, criar esses personagens, inventar esse ambiente. Isso é uma coisa admirável também. Tão admirável quanto a poesia. Agora, esses caras, de certa forma, correspondem a uma necessidade mais generalizada para quem compra livros. Mas as pessoas gostam da poesia por quê? Porque você não pode chegar numa mesa de bar e contar um livro desse que tem 1000 páginas. Você pode recitar um poema. Alguém diz, eu estou passando por um momento assim na minha vida, aí você diz assim, escute esse soneto de Augusto dos Anjos, escute esse soneto de Cancão, escute esse soneto de Olavo Bilac e assim por diante. Em 2 minutos, 3 minutos, você recita um soneto. Né? O romance não invade esse espaço. O romance tem um espaço dele. E a poesia tem um espaço dela. Enquanto leitor, você tem esse apego, Braulio, de vai chegando no finalzinho do romance e ficar naquela de não se desprender do livro? Tenho um pouco. Quando eu estou gostando muito do livro, eu fico morrendo de pena. Mas aí eu faço o seguinte, os meus livros, quando eu gosto muito assim, eu guardo, aí algum tempo depois eu releio. Porque isso é uma grande vantagem da literatura também. A literatura é uma experiência que não só pode ser revivida, como na segunda vez você percebe que está se aprofundando muito mais, penetrando muito mais naquele ambiente, daquele livro, daquela história, do que da primeira vez. Por quê? A primeira leitura de um romance é como um filme também, é a mesma coisa. Quando você vê pela primeira vez, tudo ali é surpresa, né? Você ainda não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Você não sabe o que vai acontecer no fim daquele capítulo. Você não sabe como é o fim da história, quem morre, quem fica vivo. Isso é um tipo de leitura. Quando você termina de ler o livro, eu boto assim, aí quando é, digamos, 1 ano depois, eu pego e vou ler de novo. Eu digo, gente, eu tinha me esquecido disso tudo. É uma leitura nova e, ao mesmo tempo, uma leitura nova prevenida, porque eu já sei o que vai acontecer. Eu lembro da história de um modo geral. Mas os detalhes... Aí você vê que certas coisas no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, só ganha importância quando você já sabe o final. Só ganha importância na segunda leitura. Você já sabe como aquilo vai terminar. Aí você diz, eita, olha aqui. É a vida inteira de um personagem. O personagem morreu com 90 anos de idade, lá no fim do livro. Aí quando você começa a ler o livro pela segunda vez, você diz, eita, olha ele aqui com 5 anos de idade, já tinha uma coisa prefigurando o que ia acontecer com ele na velhice. Então, essa releitura do bom livro é uma redescoberta. A gente não lê um poema bom uma vez só. O grande poema você lê muitas vezes. O grande folheto de cordel você lê muitas vezes. Se você pegar Os Cachorros dos Mortos, Chegada do Lampião no Inferno, qualquer clássico desse, você vai ver uma coisa que você não tinha percebido ainda. Porque tem esse verso aqui tão bonito, e eu já li esse folheto 10 vezes. É assim mesmo. Eu vejo o tempo todo, eu digo, minha gente, não é possível. Esse verso aqui, esse trecho é lindíssimo, esse diálogo desse romance é lindíssimo. Eu já tinha lido esse livro e não lembrava disso. Olha como foi bom ler de novo. Então, essa experiência da releitura é sempre boa e eu aconselho muito para as pessoas. Leia 2 vezes. Você está ouvindo o podcast A Voz da Poesia. Eu sou Isabelle Moreira e neste episódio converso com Braulio Tavares. Ô Braulio, quando você fala da criação dos personagens, né, que o personagem da feira vai falar para a feira, o teatro na tua vida te ajuda também nessa construção do personagem literário? Muito. Quais são essas diferenças pontuais? Porque obviamente, são artes distintas e de preparação, mas eu falo tanto no imagético dessa montagem esquelética do juízo, quanto da própria configuração, da construção desse personagem, porque antes do personagem do próprio teatro ser um personagem físico, ele também é imaginário, assim como o da literatura. É verdade. Eu não sou um cara muito de teatro, isso é uma coisa engraçada. Eu atuei muito mais com cinema, agora eu sou mais satisfeito com as peças de teatro que eu escrevi e que foram montadas profissionalmente
do que com os roteiros de cinema e televisão, que é mais um trabalho, vamos dizer assim, é um trabalho honesto, mas eu não diria que é o trabalho que me representa. Minhas peças de teatro me representam. Eu tenho uma influência muito grande de Ariano Suassuna, por um lado, e de Lourdes Ramalho, que é a dona Lourdes Ramalho, a grande dramaturga paraibana, do teatro paraibano. Incrível. E que teve uma coisa interessante também, Belinha, que quando eu morava em Campina Grande, com 20 e poucos anos, eu casei com Arli Arnaud, Lili, que eu não sei se você conhece pessoalmente. Ave Maria, conheço Lili grande demais. atriz. Então, casamos com 20 e poucos anos. A gente era uns meninos, né? Casado menino. Eu tinha 23 anos, ela tinha 17. E ela, louca para fazer teatro, ela começou a fazer teatro com os grupos de Campina Grande, trabalhou em vários grupos, o Drogstop e outros. E ela trabalhou no grupo de Lourdes Ramalho. E como ela era muito novinha, ela tinha 17, 18, 19 anos, quando o grupo viajava para se apresentar fora, eu viajava junto. E o grupo de teatro, você sabe, sempre se aperta no carro, sempre se aperta, arranja um colchonete, uma rede, não sei o quê, todo mundo se hospeda junto. Eu aprendi muito com teatro vendo Dona Lourdes ensaiar os atores dela. O pessoal das peças de Dona Lourdes são meus amigos até hoje. O pessoal lá de Campina Grande são meus amigos até hoje. Eu aprendi teatro vendo da plateia os ensaios dele, que eu era ali um observador somente, não era do grupo. Ela trabalhava no grupo. E justamente você referiu a Feira de Dona Lourdes foi uma peça que eu acompanhei demais nas viagens pela Paraíba, Rio Grande do Norte, o grupo viajando para João Pessoa, viajando para Caicó, Mossoró, se apresentando em muitos lugares, e eu olhando e aprendendo. Dona Lourdes e Ariano são as duas pessoas que me ensinaram isso, que é principalmente um personagem no teatro, ele começa sendo uma voz. Não é o tom da voz propriamente, que só a pessoa vai botar, mas é o jeito de falar. Então, são frases que estão escritas no papel, mas você vai lendo uma peça de teatro, você diz, esse aqui é o arrogante, é o chato. Aí você lê as frases e outras assim, diz, isso aqui é a menina tímida. Né? Aí diz, e esse outro aqui, esse aqui é o enrolão, é o mentiroso, que só sabe contar vantagem. O jeito do personagem, o personagem ainda não tem cara, não tem rosto, não tem corpo, não tem roupa, não tem nada. Ele só tem frases. Mas as frases do personagem definem quem ele é. E isso é uma coisa que eu vim a usar mais tarde, quando comecei a escrever para cinema, para televisão, quando trabalhei na Globo, nesses lugares todos assim. A frase, o jeito de falar, define o caráter do personagem. A coisa mais perdida é você escrever uma peça ou um filme com 4 ou 5 personagens que falam todos do mesmo jeito. Não existe isso na vida real. Quando você estiver numa mesa de bar, quando você estiver assim, numa sala de visita com 4 ou 5 amigos, você for prestar atenção, você reconheceria uma transcrição datilografada daquela conversa. Oxe, essa frase aqui só pode ter sido fulano. Por que fulano fala assim? Esse fulano fala assim, para mim, é a raiz do teatro e a raiz do cordel também, porque no cordel a gente vê muitas vezes, né? A discussão do crente com o bebo. O crente fala de um jeito, o bebo fala de outro. É legal essa coisa da palavra, né? Porque, e de fato, se a gente fica uma coisa muito, muito montada, mas muito mentirosa não sendo inventiva, que aí não fica uma mentira inteligente, né? Imagina, você está montando um personagem que é para ter uma fala mais espontânea na feira, não vai ter uma conotação, sei lá, isso custa R$10, isso aqui tantos quilos por tanto. 3 é 10, 2 é 5, leve um... Tem essa construção do dia a dia, né? O cotidiano, essa sujeira gostosa do dia a dia também passa para as artes. Vou citar mais uma vez Gessia Quirino, porque os mestres a gente tem que citar. Gessia diz que o poeta é um prestador de atenção. E é verdade. O poeta é aquele cara que, onde ele estiver, por exemplo, tem lugar mais chato de você perder seu tempo do que sala de espera de consultório médico. Primeiro, como que é? Quando você vai no consultório médico, tem alguma coisa que já não está bem, né? Você não está lá porque está se sentindo 100%. Você já vai cheio de aperreio, de preocupação, disso e daquilo. E chega lá e tem aquela sala cheia de pessoas conversando. Então, para eu não perder tempo, eu fico parado ali, eu digo, eu vou prestar atenção, vou seguir o conselho de Gessia. Aí eu finjo que estou olhando assim para a parede e fico só escutando a conversa das pessoas e imaginando se eu tivesse que escrever no papel o que aquelas pessoas estão falando. As expressões que elas usam, o modo entrecortado como as pessoas falam, porque se você for observar, metade das falas a gente começa e não termina. A gente diz, pois é, essa semana eu ia andando...
Você conhece fulano, que é dono de uma bodega não sei aonde, você corta uma frase no meio porque se lembrou de um detalhe e volta para explicar o detalhe. Metade das nossas frases não chegam à conclusão. E se você quiser fazer um detalhe de romance realista, de teatro, de cinema realista, você tem que levar isso em conta. Então, muitas vezes a gente vai ver os diálogos assim, é aquele diálogo todo bonitinho, parece que saiu do manual, né? O sujeito chega para comprar uma carne na feira, aí diz, quanto é essa costela aí? Ah, é tanto. Ele diz, mas minha senhora, trata-se de um preço deveras extorsivo. Quem fala assim? De forma alguma. Tá caro demais, no mínimo. Né? Só se for um desembargador, que nesse dia o desembargador resolveu fazer a feira, porque não acreditava nos preços que a mulher dele estava contando. Isso é verdade mesmo. Ô, Braulio, nenhum escritor é mentiroso, né? Nem poeta é mentiroso. Tudo inventivo e que cria sua própria verdade. E você é um inventivo danado, assim, com muito que faz, não só por ser escritor. Uma coisa que eu me lembrei, né? Eu quero falar sobre o livro que você criou, né? De Bandeira Sobrinho, um cantador. Mas eu quero falar sobre isso. Mas antes da gente entrar nessa pauta, uma coisa que eu lembrei, ainda dessa sua inventividade, que conversa é essa? Você falou de Bob Dylan, e que conversa é essa de Bob Dylan que chega no Rio de Janeiro e encontra um cabra tocando pandeiro? E que várias pessoas saíram contando essa sua invenção, não é uma mentira, essa sua verdade diferente. Como é que é isso? É uma ficção verdadeira, entendeu? Vamos chamar assim, para simplificar. Porque, veja, eu sou um grande admirador de Bob Dylan, como eu já falei, que para mim é um dos grandes poetas, para mim é o grande poeta do rock. Não só tem ele, evidentemente, tem muitos outros. John Lennon era um grande poeta, o Leonard Cohen, o Lou Reed, grande poeta também. Mick Jagger, por incrível que pareça, por trás daquele espalhafato todo dele, é um grande poeta também. As letras de Mick Jagger, mas Mick Jagger tem assim, umas 20 ou 30 letras que eu acho poesia pura, dentro do rock dos Rolling Stones e tal. Agora, o Bob Dylan é um cara que tem uma formação literária e tal, uma ousadia de imaginação, uma riqueza de vocabulário, de imagens, que eu admiro muito. E é um cara que ele lançou no espaço de 18 meses, nos meados dos anos 60, ele lançou 3 discos, que foi quando ele fez a transição de canção de protesto para o rock. Ele largou somente o violão e a gaita e passou a cantar com uma banda de guitarra, baixo, bateria. Ele lançou 3 discos que foram uma revolução, inclusive poética. São o Bringing It All Back Home, que é de 65, o Highway 61, que é de 65 para 66, e o Blonde on Blonde, que é um disco duplo, um LP duplo, que ele lançou em 66. Então, ele tinha essas coisas, e eu comecei a me influenciar e a querer fazer versões em português. E fiz uma versão de uma dessas canções que está nesses discos, que é o Mr. Tambourine Man, que é a história de um cara que está fazendo uma farra na rua, perto do mar, perto da praia, e vê um cara tocando pandeiro. Tambourine, em inglês, é engraçado isso, não é tamborim. Tambourine, em inglês, significa pandeiro. Então, Mr. Tambourine Man é como se ele dissesse assim, seu Zé do Pandeiro, vem cá. Como a gente diz coloquialmente, ô, seu Zé do Pandeiro, vem cá. E essa letra é linda, eu fiz uma versão que acho que ficou boa, Zé Ramalho gravou, inclusive, no disco que ele fez em homenagem a Bob Dylan, e eu chamava assim, porque a música original é assim, Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. E eu fiz a versão assim, Hey, Mr. Tambourine Man, toque para mim. Eu não estou com sono e não tenho aonde ir. Que é mais ou menos o sentido em inglês. Mas eu cantava Mr. Tambourine Man. E um dia me deu aquele estado, eu disse, mas qual seria? Não tem nenhum nome próprio, nome de família em português que corresponda a pandeiro. Não tem ninguém chamado fulano do pandeiro. Aí eu parei assim, eu disse, imbecil! Jackson do Pandeiro, idiota! E aí botei Mr. do Pandeiro, é o título da versão. Hey, Mr. do Pandeiro, toque para mim. Eu não estou com sono e não tenho aonde ir. Hey, Jackson do Pandeiro, toque para mim. E entre as canções desta manhã eu poderei te seguir. E aí a letra vai e tal. Agora, para cantar isso no palco, eu tinha que explicar de alguma maneira. Então eu inventei que Bob Dylan tinha vindo ao Rio de Janeiro,
que levaram o turista, que tinha 20 e poucos anos na época, não era tão famoso assim, ninguém no Brasil conhecia ele. Ele disse, eu quero ir para um lugar que tenha música no meio da rua. Aí o cara disse, então vamos para a Feira de São Cristóvão. Então, os paraíbas estão tudo lá tocando sanfona e cantando forró. Aí, quando ele chegou lá, ele encontrou aquele neguinho baixinho, do chapéuzinho preto, com a peninha enfiada, tocando pandeiro, e ficou, Mister do Pandeiro, toque para mim. E ele fez a música para Jackson do Pandeiro. Eu inventei essa história para poder cantar a música no meu show. Entendeu? Maravilhosa. Mas aconteceu de verdade. É real. Sim. É real. Sim. Isso bebe, isso. Eu já ouvi pessoas contando isso, que é real, e eu amo e endosso que é mesmo, porque é uma realidade dentro da ficção maravilhosa. A fundamentação é incrível, a costura também é muito, muito boa. Se fosse verdade, talvez tivesse uma mentira que a gente não acreditasse, mas exatamente por ser numa ficção verdadeira, bebe disso. Ô, Braulio, e essa história também bebe assim nessa fonte dessa coisa de Tejo com Zé Limeira? Inclusive, quando eu morei em Campina Grande, né, eu andava muito em sebo para comprar livros, adquirir livros e achar, catar umas coisas assim. Achei muita coisa sua, inclusive, nesses sebos, e comprei, fiz negociações maravilhosas com as obras. Depois perdi todas, porque quando a gente o dinheiro vai na expertise, ele também vai embora, né? O povo pede livro emprestado, eu empresto. Aí poxa, consegui catar um livro ali com um valor muito em conta, depois eu perco facilmente esse dinheiro, feito coisa de loteria. Livro a gente nem empresta, nem devolve. Perfeitamente. E dentro dessa história de catar em sebo e tudo mais, eu achei o de Zé Limeira, que era por Orlando Tejo. Comprei o livro por R$5 na época, um sebo que eu passava, que não era nem um sebo exatamente, mas era um cabra que botava na rua de uma pessoa, uma banquinha todo dia, eu passava, era meu caminho de volta do meu curso, e eu passava e acabei comprando. E essa história dos R$5 no livro virou um monte de brincadeira, porque todo mundo acha um absurdo eu ter comprado essa edição por R$5. E Antônio do Sebo Cultural daqui do Pajeú, já todos os anos ele valoriza este livro, porque ele oferece uma fortuna maior. Claro que eu vou vendê-lo em algum momento, quando isso for virar a minha aposentadoria artística com este livro que eu comprei por R$5. É verdade. Mas eu falei que eu lembrei dessa história de Bob Dylan, mas eu queria falar de Bandeira Sobrinho, que é um livro que você fez, Bandeira Sobrinho, uma vida e alguns versos. E, de fato, né, não é a sua inventividade passeio, porque você conviveu muito com cantadores de viola, Ivanildo, esse povo todo, inclusive que tem você como referência também dos trabalhos, enfim. Mas esse livro você traz uma história que é um livro lindo, a edição é maravilhosa, uma delícia também, uma gostosura. E da editora IMEP do Ceará, da minha amiga Lucinda Azevedo. Linda, a edição linda, muito, muito bonito o livro. E uma delícia também de ler, de manusear. E você traz uma vivência com Bandeira Sobrinho, que foi um cantador que não existiu, mas existiu. Me fale desse livro, porque eu gosto muito. E aí eu fico suspeita, eu fico querendo ser fã também de Bandeira Sobrinho, eu fico querendo dizer que eu também fui para a cantoria dele quando era pequena, aí fica desmantelado, é melhor você dizer. Diga, rapaz, eu te pago um cachê para você ficar dizendo que conheceu ele pessoalmente. Porque se for somente eu, o pessoal duvida que eu já tenho fama de mentiroso. Agora, não, Isabelle disse que viu, ela é uma moça que merece credibilidade e tal. Bandeira Sobrinho, Belinha, é o seguinte, eu queria escrever um livro contando o que foi a minha convivência com os cantadores de viola de Campina Grande, na época áurea dos congressos de violeiros de Campina Grande, que foi a partir de 1974. Eu assisti na plateia o congresso de 74. Naquela época, eu estudava na Universidade Federal da Paraíba, eu fazia ciências sociais, e aí começou um movimento muito grande do pessoal de diretor acadêmico, essas coisas, de querer levar os cantadores para cantar na faculdade. E como eles sabiam que eu gostava, toda vez que eles levavam uma dupla de cantadores, eu ia antes para ser o mestre de cerimônias, explicar para as pessoas, e eram auditórios repletos, gente sentada no chão, entende? Para as duplas cantarem. E eu gostava muito, porque com isso eu fiquei amigo dos cantadores, e eu tinha assim, uma certa facilidade de dizer para o universitário, o estudante de engenharia, o estudante de elétrica, de mecânica, o estudante de economia, de ciências sociais, explicar o que era a arte dos cantadores, que o próprio nordestino não sabe. Você viaja por aí, você conhece o Nordeste, e nós somos uma espécie assim, de embaixadores do Nordeste no próprio Nordeste.
A gente tem que ensinar ao nordestino o que é a poesia verdadeira dele, porque muitos não sabem. Então, isso era um trabalho que eu gostava muito, fiquei amigo dos cantadores, e eu queria resgatar um pouco, mas eu não queria fazer, assim, um livro de memórias, assim, contar minha vida é muito sem graça, então eu vou inventar um personagem, que esse personagem, que é o Bandeira Sobrinho, reúne nele episódios, atitudes, coisas assim, de todos os meus amigos cantadores, que também aparecem no livro. Zé Gonçalves, Ivanildo Villanova, Geraldo Amâncio, Moacir Laurentino, Santino Luiz, Zezinho Laurentino, Antônio Barbosa, os personagens lá do programa Retalhos do Sertão, da Rádio Borborema, que eu vivia lá. Eu ia, o programa era 5 horas da tarde, a gente assistia, depois ia beber no bar de Seu Manu, às vezes tinha uma cantoria, a gente saía do bar de Seu Manu 11 horas da noite, voltava para casa 4, 5 da manhã, e era conversa de verso, às vezes ficava dando mote na mesa, aí dizia, vamos aí, cabeludo, glose também, foi quando eu comecei a me enxerir para glosar na frente dos cantadores. Olha que atrevimento, o cara dá um mote e você querer glosar ali na mesa, na frente de Ivanildo, na frente de Moacir Laurentino, mas eles me incentivavam, porque eles viam que eu tinha um amor sincero pela poesia e um conhecimento real da poesia. Então eu queria registrar esse negócio. Eu peguei Bandeira Sobrinho e coloquei nesse poeta, que é inventado, um monte desses episódios. Então, o que é esse livro? Eu, Braulio, e tem um capítulo que é sobre meu pai e minha mãe, e tá ali meu pai e tá ali minha mãe do jeito que eram, ali não tem nada de ficção, é memórias mesmo, o capítulo que eu falo dos meus pais. Ali está um monte de coisas que aconteceram. O Museu de Arte, onde eu vivia, o Diário da Borborema, onde eu escrevia, o Colégio Alfredo Dantas, onde eu dava aula, nessa época dos cantadores. E Bandeira Sobrinho é quem? Eu sou aquele estudante que ama a cantoria de 25 anos e Bandeira Sobrinho é um poeta de 50 anos que está me ensinando as coisas. Poeta, e isso aqui, e esse verso é uma porcaria, isso não presta. Eu digo, mas por que não presta, rapaz? Um verso tão bonito que eu fiz. Ele dizia, é uma merda, isso não presta, não tem nenhum valor. Aquela coisa de mestre e aprendiz. Então, nesse livro, eu sou o aprendiz, Bandeira Sobrinho é o mestre. Como Ivanildo foi meu mestre, Geraldo foi meu mestre, Moacir, Zé Gonçalves, Santino, todos foram meus mestres. Porque a gente sentava numa mesa tomando cerveja e eu era aquele cabeludo chato que fica fazendo pergunta, e eles com toda a paciência do mundo, com toda a alegria, me respondendo. Aí o que eu aproveitei foi o seguinte, eu disse, mas esse personagem é inventado e eu vou ter que mostrar alguns versos dele. Então, os versos dele, no livro, são todos meus. Ele virou um heterônimo meu, como Fernando Pessoa tem uns heterônimos dele, né? Fernando Pessoa inventava os outros poetas. Olha lá como é. Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro. Ele inventava o personagem, a biografia do personagem, ele tirava o mapa astral, que Fernando Pessoa gostava de astrologia, né? Ele traçava o mapa astral do Ricardo Reis, de acordo com a hora que nasceu, o dia que nasceu, essa coisa toda. E eu puxei isso um pouco mais para frente, eu inventei a figura mesmo do personagem. Tem diálogos que são muito legais. É um personagem de ficção dentro de uma história que, no que diz respeito a mim, nesse livro, quase tudo ali praticamente é verdade. O nascimento da minha filha, as viagens que a gente fazia para o interior, cachaça que tomava, quando ia cantar na zona, lá na Manuel Pereira de Araújo, lá em Campinas, a Rua Boa de Campinas, que os poetas iam lá de vez em quando, no Bar Canarinho, o Bar dos Irmãos Canarinho, onde tinha muitas cantorias. Todo esse ambiente está retratado nesse livro. Só tem de fictício a figura do meu heterônimo Bandeira Sobrinho. É maravilhoso. O nome, inclusive, ficou muito bom. Bandeira Sobrinho é muito convincente de que é um cantador. E nome é maravilhoso para as coisas, né? Tem gente que tem um nome que não combina com esse nome. Eu tenho essas doidices de vez em quando, assim. Eu boto na cabeça que o nome da pessoa é um, porque eu nem sempre memorizo tanto e associo. Depois eu descubro que é outro que não tem nada a ver. Por algum motivo, eu associei a pessoa ao nome por achá-la com cara do nome. Mas Bandeira ficou muito o nome do São dois sobrenomes clássicos da cantoria, né? Primeiro tem a família Bandeira, né? Que é Pedro Bandeira, Daldeto Bandeira, meu grande amigo, João Bandeira e vários outros. O Manuel Bandeira, que era o avô deles, né? Que foi um pioneiro, era um cantador que fazia as cantorias sozinho. Geraldo Amâncio que me conta isso. O Manuel Bandeira, ele cantava a noite toda sozinho, sem parceiro. Era um detalhe. E tem um sobrinho também, que eu peguei de dois amigos que já se foram, inclusive. Expedito Sobrinho, grande cantador, que cantava muito nos congressos de Campinas, e José Alves Sobrinho,
cantador, bibliotecário, escritor, com vários livros sobre cantoria, meu amigo e meu mestre também. Eu privei muito da amizade de Zé Alves lá em Campina Grande e o homenageei dando esse sobrenome ao personagem. Não, ficou muito legal, ficou uma delícia disso tudo. Braulio, como toda conversa que a gente tem é muito fluida, você tem relação com várias artes, eu já falei disso aqui, mas não me canso porque é mesmo. O período que eu morei em Campina, eu sempre, todas as vezes que eu ouvi alguém falar de você, era com uma referência diferente da música, como compositor, uma poesia que de repente alguém declama e sai na internet, Facebook, é de Braulio, e Braulio volta com uma coisa, enfim. Inclusive, você, que é uma pergunta fora do eixo, que eu já estou lembrando, você saberia dizer mais ou menos quantas obras publicadas você tem? Em média? Porque isso é mesmo que juntar antologia de cantador, isso não existe, é impossível. Se a pessoa dormisse com um cantador, acordasse para juntar a antologia. Mas é muita coisa publicada. Eu classifico assim, livros eu tenho mais de 20. Agora, isso pode ter mais, porque aí a gente entra naquela qual é o critério. Por exemplo, Folheto de Cordel é um livro? Eu tenho folheto de cordel, tá aqui. Baladas de Trupizup foi o meu primeiro folheto, que na verdade é um folheto de cordel, mas não é literatura de cordel. São letras de canções, as canções que eu cantava no meu show. Aí, para eu faturar um extra, eu fazia o folhetinho e vendia ao que seria hoje R$5 um folheto. Olha aqui as músicas que eu acabei de cantar. Então o pessoal lia, um folheto aqui, deixa eu ver quantas páginas tinha, meu Deus, 32 páginas, né? 32 páginas no folheto de cordel. Aí eu pergunto, do ponto de vista bibliográfico, isso é um livro? Eu considero. Alguns estudiosos aí não consideram. Eu publiquei 4 folhetos de cordel antes de publicar o meu primeiro livro de poesia, que foi em 1980. O meu primeiro livro chamado Balada do Andarilho Ramon, que é o nome de uma música minha muito conhecida. E depois publiquei o meu segundo livro de poesia, que é Sai do Meio que lá vem o Filósofo, onde eu misturo poesias modernistas, né? Poesias no estilo moderno, sem métrica, sem rima, e misturo também, ali tem cestilha, eu acho, tem martelo agalopado, que eu gosto de misturar, justamente para mostrar aquilo que a gente falou antes, né? Que para mim não existe uma hierarquia de valor entre essas duas coisas. Então eu posso, se eu fizer um livro meu, botar uma poesia concretista, ultramoderna, e botar um soneto lado a lado, porque não, fui eu que fiz, eu gosto de fazer essas duas coisas. Então, para mim, não existe hierarquia de valor. Agora, eu organizei antologias, por exemplo, eu faço antologias de contos, onde eu crio um conceito, eu procuro histórias de outras pessoas que correspondem a esse conceito, geralmente traduzo, porque são histórias estrangeiras, eu traduzo do inglês, faço um prefácio analisando aquelas histórias. Então, eu me considero autor desse livro. Sim. Eu tenho um, inclusive, belíssimo, né? Que é dos Contos Fantásticos. Uma seleção, inclusive, maravilhosa. Páginas e seria sombra, uma playlist literária incrível, essa sua também. Isso, porque, veja bem, então a pessoa, mas você é autor? Eu digo, eu posso me considerar coautor. Então, nesse livro aí, o Páginas de Sombra, que você falou, está ali Carlos Drummond, está ali Coelho Neto, está ali Carlos Emílio Corrêa Lima, meu amigo, que faleceu recentemente, uma grande perda para a literatura brasileira. Está ali Lígia Fagundes Telles, que faleceu recentemente também, a nossa grande dama da literatura. E eu estou lá também, porque é um livro que foi uma ideia minha, de contos fantásticos brasileiros. É um livro o prefácio muito bom. É meu. As apresentações As apresentações também, que são muito boas. Então eu sou coautor, posso botar esse livro na minha bibliografia, certo? Se eu fosse fazer uma bibliografia acadêmica na universidade, essas coisas todas, eu botaria como coautor. Então são mais de 20 livros, 25, talvez 30, não sei, por aí. É porque você é um cabra muito eclético em todos os aspectos, né? Você é um poeta que bebe daquela história da fonte do popular, do erudito, um roqueiro, e um cabra pop também. Passa por essas gerações, de modo que Braulio consegue ser atual. A mesma referência do Braulio que se tinha lá atrás, o Braulio iniciando no caminho literário, é o Braulio que também chega para a gente de maneira atual. Então, dessas obras todas que você escreveu, tem obras suas que são para crianças, para um público infanto-juvenil, que, na verdade, é uma obra coletiva. Eu tenho uma amiga, Mari Bijo, que é artista cordelista também, que ela fala que a obra é para criança de 0 a 100 anos. E, inclusive, um dos livros que eu falei que eu comprei no sebo de umas aquisições
foi A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, que é uma obra sua, e eu também consegui numa passeada dessa de sebo. Alguma dessas obras, Braulio, teve uma dificuldade maior para publicar ou para escrever mesmo, do processo criativo que eu me refiro? Dificuldade, Belinha, propriamente... Não, se a gente descontar o fato de que toda obra escrita dá trabalho, né? Você pensa que vai ser bem facinho e acaba não sendo tão facinho como você imaginava. Dá trabalho. Agora, é um trabalho prazeroso, porque escrever é a coisa praticamente que eu acho que eu mais gosto na vida. Talvez ler eu goste de um pouco mais até do que de escrever, porque dá menos trabalho. Do ponto de vista da escrita, para mim, existe uma coisa que sempre me dá muito trabalho, que é quando eu estou fazendo um trabalho para fora. Eu estou escrevendo para o projeto de alguém, um trabalho de encomenda. Porque, de certa forma, eu tenho que, não é só que contentar a mim que estou escrevendo, eu tenho que contentar o meu contratante. Sim. Às vezes é um grupo de teatro que me pede uma peça de teatro, às vezes é um produtor de cinema que me pede um roteiro de um filme. Agora mesmo eu estou escrevendo uma série de documentário para televisão de 13 episódios. Então, a produtora e a diretora, uma me puxa a orelha esquerda, a outra me puxa a orelha direita, e eu tenho que escrever para contentá-las. Às vezes eu faço uma coisa que eu acho que tá bom, e volto a dizer, não, tá legal, mas precisa ser melhor ainda, tira isso, bota aquilo, tira isso. Isso dá trabalho, quando é um trabalho coletivo. Quando eu estou escrevendo só para mim, não dá muito trabalho, não. Eu vou, faço, e quando eu digo, aqui já está legal, eu já parto para fazer uma outra coisa. O trabalho feito para outras pessoas me obriga o tempo todo, quando eu estou escrevendo uma coisa, não é só dizer, isto aqui está bom? Tá. Eu digo, mas será que fulano ou fulana vai gostar? Será que a pessoa para quem este trabalho vai gostar? Eu estou fazendo a letra de uma música. Você sabe, Elba Ramalho gravou muitas músicas minhas. Sim. Então, quando eu estava... Uma coisa é eu fazer uma música para mim, como eu fiz algumas, e Elba querer gravar. A música já estava feita. E outra coisa é ela mandar uma fita com uma melodia de um amigo nosso qualquer, e ela dizer assim, Braulio, bota uma letra bem bonita nessa música que eu quero gravar. Isso já mata o cidadão, entendeu? Porque você já fica naquela obrigação de botar uma letra bem bonita e de corresponder à expectativa da pessoa lá fora. Quando a gente faz letra de parceria em música, é sempre uma dificuldade, porque a gente tem que alegrar o parceiro ou a parceira com quem a gente está fazendo a música, né? A gente não faz só para a gente tem que fazer uma música. Eu já tive muitos casos de letras desenvolvidas pelos parceiros, na boa. Braulio, não gostei muito não, cara. Não era bem isso que eu estava... As pessoas dizem assim, não é bem isso que eu estou querendo cantar. E eu entendo perfeitamente. É um tipo de música que eu cantaria pelo meu estado de espírito, pelo meu momento emocional, talvez, mas aquela pessoa que está num momento diferente do meu, e isso é legítimo, diz, não é isso que eu estou querendo cantar. E eu entendo perfeitamente. Muitos e muitos casos que eu já entreguei, pensei que a música ia ser gravada, e meu parceiro ligou para mim e disse, olha, aquela tua letra está muito bacana, mas eu vou te devolver. Fulano está fazendo outra letra para a música, que é o que eu queria. Eu digo, vai em frente, tenho certeza que vai ficar bacana. E fica bacana, eu não brigo por causa disso, nem me sinto diminuído. Até porque quando o cara devolve uma letra, aí vou eu e boto uma música melhor do que a que ele teria botado. E fico cantando a música sozinho. Criar isso, criar é um prazer. Criar não tem que envolver vaidade, despeito, competição, briga, nada disso. Criar é um prazer. Criar juntos é um prazer também. Poeta, um prazer mesmo é conversar com você. Que é feito a gente querer encher o bucho com capucho de algodão. Não tem como, não. A gente fica nessa... Tô querendo encher meu bucho com capucho de algodão, é o modo. A gente fica nessa estiga e é um papo muito fluido. Muito bom. Mas eu quero lhe agradecer de verdade, mais uma vez, por você topar participar aqui do nosso espaço, do podcast A Voz da Poesia. Obrigada por mais esse encontro. Espero que o nosso próximo seja pessoalmente dessa vez. Estou às ordens, Belinha, para você, porque eu sei que você é uma guerreira da poesia, você exprime a alma vitoriosa e valorosa da poesia do Pajeú. Fico muito feliz de ver vocês todos criando, popularizando a poesia, divulgando, batalhando pela poesia. Admiro demais ter ido
nos últimos 10 anos a São José do Egito e conhecido toda essa turma de vocês, que alguns eu já conhecia, Bia Marinho, que é da minha geração, e outras pessoas, mas principalmente essa juventude que você representa, né? Que você já é de outra geração. Então, fico felicíssimo com isso, estou às ordens para qualquer convite, qualquer trabalho, e espero que a gente se veja em breve, se não em Serra Talhada, em São José, na Festa de Loura. O nosso podcast fica por aqui, mas aguardem que no próximo episódio vamos ecoar ainda mais a voz da poesia e fiquemos com a poesia da vez. Ao cantador repentista. Cantador, jornalista, pioneiro, andarilho informante das notícias, os assuntos rimados de perícias eram ditos na voz do mensageiro e o povo escutava atencioso o saber do seu verso precioso sobre a vida, o sertão, a fé, o mar e a política no mundo de desdém. Cantador, cantador de quem não tem força e voz para sua dor cantar. Numa época difícil de viver, tendo os pés e um jumento por transporte, a viola na mão por passaporte e só dela extraía o que comer. Com um pouco de sorte na bandeja, dava até para tomar uma cerveja e sobravam os tostões para regressar para a família que é seu maior bem. Cantador, cantador de quem não tem, fosse voz para a sua dor cantar. Entre surras e loas de poesia, cada um sabe ser bom cantador. Tendo a vez de aluno e professor, o respeito conduz à parceria. Quem chegar com balaio pelo meio, pra cantar decorado canta feio, que o bonito é saber improvisar, pela força da prática e do além. Cantador, cantador de quem não tem, fosse voz para sua dor cantar. Sei que a arte cativa e salva gente de um mundo cruel e venenoso. A poesia é atalho auspicioso e a viola é a arma do repente. Cada tiro que dela é disparado atravessa o ouvido e sai cravado pelas sendas da alma e vai tocar no juízo e no peito de alguém. Cantador, cantador de quem não tem força e voz para sua dor cantar. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia. A voz da poesia.